A Folha, o Estado e o Globo, em menor grau, fizeram o possível para sufocar a internet. Não queriam que a internet desse certo. E por quê? Porque os executivos desses jornais ganhavam verdadeiras fortunas. A gente tinha gente ganhando 6 dígitos de jornal naquele tempo, né? Em 1996, por exemplo, o Zé Simão, que era uma lenda, né? É uma lenda do humor, era a coluna mais lida da Folha, né? Até os anos 2000 e pouco ele foi. Ele era da Folha, e uma outra coluna aparecia lá no UOL, ele não trabalhava no UOL ainda, e de repente monta-se o IG, né? O IG, criado por um publicitário, né? O Nizam Guanais. E o IG era megalomaníaco, eles surgiram para mudar o mundo. Eles achavam, tanto que IG no começo chamava-se internet grátis, sabia? Porque tinha aquela de discador, você ficava igual o UOL, igual o Terra, tinha o discador. Era tudo conexão discada ainda, né? Pouco, estava crescendo ainda, estava começando a banda larga. E o IG surge a peso de ouro, começa a contratar, monta um portal, contratam inclusive que era o marido do Zé Simão, Antônio Salomão, que era um fofo, um querido, eles criaram um site chamado Babado, a Panelinha, né, o Panelinha daquela moça loira que era da Globo News e da Globo GNT, Rita Lobo. Então, eles vieram, né, porque Nizam Guanais, né, gente, é Deus na terra e Nizam Guanais no céu. Aliás, todo publicitário se acha, né? E eles fizeram um convite absurdo para tirar o Zé Simão da Folha. Tudo isso estou contando para vocês, muitos de vocês nunca iriam saber. E junta-se a Folha e o UOL, porque o Zé Simão era simplesmente, se você falava numa pesquisa qualitativa, qual o primeiro nome que você lembra quando você... primeiro nome de jornalista quando você vê Folha de São Paulo? O Zé Simão era disparado primeiro, não era ninguém, não era Clóvis Rossi, não era Matinas, não era ninguém, né? Era o Zé Simão, ele era a lenda. E aí o IG, acho que tinha o Matina Suzuki, eu não lembro disso, acho que sim, faz o convite absurdo. Hoje, eu vou dizer para vocês, eu estou falando de 1990, 2000, 2001, 25 anos, hoje seria tipo uns 250 mil reais por mês para o Zé Simão sair da Folha. E o Zé Simão vai lá na Folha e fala: ó, com esse dinheiro aqui, você me desculpa, eu estou indo embora. E aí se une a Folha e o UOL para cobrir a oferta. Eu estou chutando os números, tá? Mas era um absurdo, se não me engano, o dinheiro que a Folha pagou para ele, para segurar ele, era mais de 50 mil reais na época. Né? É um absurdo. E ele merecia, porque era um... Zé Simão é uma lenda, né? Me acompanhou, eu acompanhei, né? Ele fez minha companhia há muito tempo indo trabalhar na Folha. Ele, o Boechat, para mim, são... Gente, eu tinha que parar o carro, às vezes, em posto de gasolina para ficar dando risada. É tanta merda que eles falavam. E aí, como vocês sabem, né? Isso é 2000, 2001, quando cheguei, o IG só fazendo, nossa, acontecemos, porque nós, não sei o quê. Aí tem várias histórias que acontecem, né? O IG chega um dia, começa uma publicidade falando, o IG, o primeiro jornal a dar o site a dar 1 bilhão de cliques. Uma puta mentira, né? E quem descobriu que isso era mentira fui eu, sem querer. Esse tempo ali, né, no começo ali, lembra do Napster? Tinha Napster, e eu já trabalhava, já era editor-chefe da Folha, e eu coloquei 2 caixinhas de som para ficar ouvindo Napster, né? Eu não baixava, tá? Só ficava ouvindo os outros. E eu coloquei aquilo, e a gente fazia ronda em outros sites, olhava o Terra, olhava o Globo, né? Não tinha G1 ainda, essas coisas, não tinha R7, não tinha nada. E quando eu ponho no IG, enquanto a música estava tocando, eu ficava ouvindo assim, tec, tec, tec. Cada 5, 10 segundos fazia um tec, tec. E aí eu chamei um diretor de tecnologia lá da Folha Online, que chamava Folha.com. Eu falei, o que é isso?
Quando eu boto no IG, fica esse tec, tec, tec. E aí a gente descobriu que o IG tinha colocado um refresh chamado nas páginas. Então, o bilhão deles era o seguinte: cada 5 segundos que estava lendo, ou piscava a tua página, ou não piscava em alguns sistemas, né, operacionais. Naquele tempo, não lembro, acho que era Netscape. Não era, já era Microsoft. E daí, você não via o que estava acontecendo, mas enquanto você lia uma página, se ficasse 1 minuto, dava mais de 12 views. Dava mais ainda. E eles colocavam views. Então, a gente descobriu essa picaretagem. Porque lá para 2002, alguma coisa, a Portal da Imprensa decidiu fazer o melhor site de jornalismo do Brasil e começou uma votação. O que a gente descobre? Que o IG estava trapaceando também. Ele tinha já achado um jeito ali, nem acho que existia VPN na época, de votar muito. Então, a Folha Online estava ganhando. De repente, de um dia para o outro, o IG disparou. De novo, era assim que a gente disputava, né? Aí eu fiz a denúncia para o Portal da Imprensa, acabou, ninguém, nem a gente levou e nem eles. Zé Simão, acho o Zé Simão chato porque você aqui é legal, né? Bom, o Zé Simão mereceu tudo isso daí. Infelizmente, o Antônio Salomão morreu, né? Era um cara super legal, eu encontrava ele. Naquele tempo não tinha São Paulo Fashion Week, era Morumbi Fashion Week. E eu cobria, ainda fazia minha coluna de quinta-feira, então tinha todas essas histórias. Então, isso é um exemplo, né? E o IG dentro, isso não custa sempre contar, porque é uma coisa tão hilária e tão patética que vale a pena contar. Vou botar vocês um pouco na sala. O IG, com a sua mania de grandeza, e por ser um site, um portal de um publicitário, acho que os publicitários ficavam estalando o dedo o tempo inteiro, falando, agora eu tenho uma sacada genial. Em 2001, era mais ou menos agosto, foi ali na época que a Patrícia Bravanel foi. Eu sempre conto isso, já contei várias vezes, porque é histórico. A Patrícia Bravanel, né, tinha acontecido um monte de coisa no ano de 2001, né? Uma tragédia, tinha tido muita morte, PCC, então era sempre notícia ruim. Aí acontece a história do sequestro do Silvio Santos, né? Sequestro da Patrícia Bravanel, Silvio Santos mantido em cativeiro em casa, e alguém no IG fez assim, ó, tive uma sacada genial. Um dia sem notícias ruins. Só notícia boa. Agosto de 2001. Pense bem. Chega, Patrícia Bravanel quase morre, Silvio Santos quase assassinado, esse bandido que fez todo mundo. Chega, nós vamos mandar no noticiário no dia 11 de setembro, vai ser o dia da boa notícia. 11 de setembro, pode fechar. E aí o IG, todos os dias, o IG fazendo a propaganda com banner. Dia 11 de setembro, você não vai ver nenhuma notícia ruim aqui. Dia 11 de setembro, guarda essa data. O dia da boa notícia. Venha curtir o alto astral do IG. Chega de notícias ruins. Dia 11 de setembro, o dia da boa notícia. 11 de setembro de 2001. Olha a lição que um publicitário, que um site megalomaníaco leva na toba, toma na tarraqueta, como dizia minha avó. E foi a propaganda. No dia 10 de setembro era o dia inteiro. Não, porque agora, amanhã é só boas notícias. Chega, esse noticiário ninguém aguenta. Não queremos saber, não interessa, não haverá mais notícias no IG no dia 11 de setembro de 2001. Adeus! 9 horas da manhã, né, o primeiro avião. E, de fato, a partir da meia-noite, o IG, só notícias, né? As flores campestres, o amor, né? A beleza, boas notícias, né? Aumenta a concessão de bolsas de estudo. Na Inglaterra, criaram um perfume que é a base de ocitocina e ela aumenta o
o bom humor das pessoas. O sexo faz bem, da meia-noite até as 8h30, 9h. E aí eu sinto muito, né, eu estou rindo, foi uma tragédia, mas é uma bela de uma lição, né, que você aprende que publicitário, eu acho que ele pode dominar o mundo, né. Ele não consegue dominar nem o consumidor. E aí, bate o primeiro avião, o Ig, assim, ó, "Não vamos dar". Hum. Bate o segundo avião, "Não". Sumiu toda a audiência do Ig. Ficou assim, só grilos e aquelas bolas de algarve que ficam andando pelo deserto, sabe? Aí alguém do IG faz um editorial que é tipo, infelizmente, que, gente, é uma lição, é prazeroso ver, sabe? Porque era, aliás, a internet perdeu os banners, né? O anúncio da internet no Brasil ficou absolutamente desvalorizado também por causa do IG. Porque o UOL, ele começa a crescer e ele cobrava um valor bem razoável por publicidade, né? Mas daí chega o IG falando, olha, a gente dá 1 bilhão de banners por R$ 10. Então, eu lamento muito pelo 11 de setembro, pelas milhares e milhares de famílias que sofreram, mas aqui no Brasil foi uma lição sem igual. E aí eles saíram com o editorial, infelizmente não podemos evitar isso. Quer dizer, tomaram na toba, né, no fiofó direitinho. E pior que depois, como eles entraram atrasados, começaram a dar um monte de barriga. Por exemplo, tinha a manchete, avião é jogado no Capitólio, não tinha, né? Ponte desaba no Texas, há centenas de carros mergulhados no mar, morte. E eu contei isso num outro vídeo para os membros, que foi nesse momento que eu vi que a internet, eu pessoalmente vi que a Folha Online também cometia erros, né? Porque era muita futrica, não tinha como você checar, né? A Folha estava com o Sérgio Dávila lá cobrindo em Nova York. A gente dependia de agência internacional, Associated Press, France Press, UPI, eu não sei nem se existe ainda. E elas davam muito erro, então a gente também cometeu erro. E foi nesse dia que eu sentei lá com a chefe maligna, que é minha comadre, a Ana Lúcia Bush. Para quem acompanhou a Coluna Ops, tinha a chefe maligna que vivia me batendo, era a Ana. Eu tenho também para membros aqui a história da Folha, né? Eu conto a história da Folha Online e tudo. E eu falei para ela, falei, Ana, a gente tem que criar um Erramos igual a Folha. A gente não pode simplesmente fazer como esses outros sites estão fazendo, como o IG, etc., que comete uma cagada, fala que caiu uma ponte, que tem centenas de mortos, e depois de 5 minutos a pessoa entra, a matéria não existe mais lá. Aí quem viu vai falar, mas o que está acontecendo? Então, a gente teve uma discussão, foi muito difícil criar o Erramos no online, porque ninguém nunca tinha feito isso. No jornal é fácil, errou a matéria. No dia seguinte, você vai lá, coloca erramos. Diferentemente do que falou a tal matéria, o telefone está errado. Que, aliás, era uma prática que Otávio Frias, saudoso, tinha, né? Ele achava que era muito relaxada a redação, então, toda vez que Otávio Frias via uma matéria qualquer, principalmente no Guia da Folha, foi isso que começou quando o Luiz Frias criou o Guia da Folha, né? Ele pegava o Guia da Folha e olhava lá, né? Hoje vai passar a peça de teatro tal, telefone tal. Ele imediatamente ligava o telefone para checar se o telefone estava certo. E a quantidade de vezes que estava errado fez com que o Datafolha virasse o checador do Guia da Folha. E aí foi isso, a gente começou a criar, mas nunca tinha tido um Erramos digital. Então a gente ficava na dúvida, falava assim, como que a gente vai dar o Erramos? Vamos supor que eu coloquei no título, PIB de inflação de setembro foi de 0,8. Está lá no título. E, na verdade, era 0,80. O que eu fazia? O que a gente faria? Porque o texto já foi publicado. O que a gente ia fazer?
deixar o texto errado, deixar o título errado e colocar um aviso no título, erramos. Arrumar o título e arrumar o texto, deixar o texto errado, produzir outro. Gente, vocês imaginam, parece simples hoje, né? Mas foi muito difícil a gente ter ideia, né? Que era corrigir o texto, já que a gente tem a possibilidade, porque o jornal errou, fodeu, gente, está impresso, não tem como voltar atrás. O erramos no dia seguinte, tudo bem. A matéria vai ficar errada para sempre. Se alguém não souber que no dia seguinte teve um erramos, aquele número ela vai fazer uma tese mestrado, um TCC, doutorado, e vai usar 0,8% de inflação, quando foi 0,80%. E aí a gente conseguiu inventar isso e começou aí no 11 de setembro, infelizmente, a gente começou a fazer o erramos e ficar um jornalismo um pouco mais de qualidade.